Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então essa semana nós vamos fazer a correção do que foi a nossa avaliação bimestral, certo? E para isso, além de simplesmente corrigir e saber a resposta certa, nós vamos aprender a fazer uma prova teste, uma prova de múltipla escolha, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer uma prova teste é que essa prova você nunca vai começar procurando a resposta certa. Provas testes a gente faz de que maneira? A gente elimina alternativas. Sempre elimine as absurdas, as mais estranhas. Leia todas as alternativas primeiro antes de assinalar qual é a correta, tá bom? Quando a gente encontra uma resposta errada, é legal também a gente grifar o que deixa aquela resposta errada, para que caso você precise voltar porque ficou na dúvida entre duas, você sabe porque você já eliminou as outras. Tudo bem? Então vamos ver a primeira questão, ó. Fósseis são. Então a questão vai falar sobre fósseis. Vocês sabem a definição de fósseis? Mais ou menos? Então vamos lembrar. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que foram deixados com o tempo, e a gente costuma encontrar esses restos ou esses vestígios em rochas, tá bom? Então, o que são restos? São partes. Então você viu achou um osso, você achou fezes, você achou algum órgão. Órgão é mais difícil porque tudo que for, digamos que membranoso, tudo que for molenga, acaba sendo degradado com o tempo. O que a gente costuma encontrar com mais facilidade, né? Não é tão fácil assim achar um fóssil, mas o que se encontra com mais facilidade são ossos. Então, quando eu falar em ossos, eu estou pensando em restos, tudo bem? Vestígios são o quê? São marcas. Então, por exemplo, se você encontra uma pegada de um ser, de um dinossauro, por exemplo, isso é um vestígio. Significa o quê? Que ele passou por ali. Ele deixou uma marca no ambiente. E os vestígios a gente também encontra nas rochas. Tudo bem? Então, a partir da definição, a gente tem que olhar as alternativas. Tudo bem? Então vamos ver, ó. Na letra A ele fala que fósseis são vestígios da atividade de organismos que viveram há muitos anos. O que vocês acham? Isso está certo? Tá mais ou menos, porque vestígio estava certo, lembra que eu falei? Só que é mais ou menos, não é 100%, e a gente sempre tem que encontrar a alternativa que seja mais adequada, certo? Então vamos deixar aí, né? Ela está incompleta, então eu vou até anotar aqui do ladinho, que ela está incompleta. Tudo bem? Vamos ver a B. Restos de seres vivos que ficaram preservados nas rochas. O que vocês acham da letra B? Tá parecida com a primeira, não tá? Não tá incompleta? Por que eu falei? Qual que é a definição? Fósseis são restos ou vestígios. Na letra A ele falou que é só vestígio. Na letra B ele falou que é só resto. Então também está incompleta. Tudo bem? Vamos ver a letra C. Marcas de animais que ficaram presos nas rochas. Fósseis são marcas? Não. Então, esse termo está errado. Então, olha só. A letra A está errada porque está incompleta. A letra B está errada porque está incompleta. A letra C está errada porque fósseis não são marcas. Então, tem que ser a letra D, só
tem 4 alternativas nessa questão. Vamos ver. Fósseis são, sempre volta na pergunta, fósseis são restos ou vestígios da atividade de seres vivos que ficaram preservados nas rochas. Perfeito. Responde muito bem a definição de fósseis. Entenderam qual é a lógica? Então eu vou vir aqui e vou marcar que a alternativa correta é a letra D. Mas lembrem-se, esse tipo de questão aqui foi importante por quê? Porque a gente se deparou com 2 alternativas que poderiam ser a resposta. Porque elas não falaram nada de errado, só que elas estão incompletas. Daí a importância de saber, pelo menos que em linhas gerais, o que são os fósseis. Isso é uma questão que não costuma aparecer em vestibulinho, vestibular, porque é uma questão que quer a definição pronta. As questões dos vestibulinhos e vestibulares vão ser de que maneira? Estilo a questão 2, porque ele vai te dar um texto e a partir do texto a gente vai analisar as alternativas. Bom? Então deixa eu mudar a câmera para cá. Então vamos ler a questão 2, certo? Quando a gente tem um texto, sempre esteja com o lápis na mão, a caneta, sei lá, para grifar o que você encontrar de importante. Porque texto normalmente tem alguma coisa que vai te ajudar na resposta da questão. Tudo bem? Então, olha só, vamos ler aqui primeiro. August Wiesmann cortou a cauda de camundongos durante mais de 100 gerações. Então, pera, eu tenho um cientista e o que ele fez? Ele foi cortando a cauda conforme o ratinho nascia. Ratinho nasceu, ele cortava a cauda. Ratinho nasceu, ele cortava a cauda. Então, eu vou grifar o que ele fez. Ele cortou a cauda. Só que não foi só de um. Foram de várias gerações. Certo? 100 gerações em camundongos são poucos anos. Pouquíssimos anos. Se a gente for pensar 100 gerações no ser humano, dá muitos anos. Tá? Agora, rato não. Rato, a gestação é meses. Dura um mês no máximo, tá? Alguns dias. Então você consegue ter esse tempo mais fácil de passar, tá bom? Tudo bem, então ele cortou a cauda durante mais de 100 gerações, ou seja, várias vezes, tá? Depois, ele verificou que as novas ninhadas continuavam a apresentar aquele órgão. Que órgão? A cauda que foi cortada. Então nascia rato, nascia rato, nascia rato e sempre com a tal da cauda, certo? Tudo bem. Dessa experiência pode-se concluir que, então a gente tem uma situação de um cientista que conforme os ratinhos vão nascendo, ele corta a cauda, porque o rato sempre nasce com a tal da cauda. Tudo bem? Então, a partir dessa ideia, vamos analisar as alternativas. As espécies são fixas e imutáveis. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é entender a alternativa, certo? Quando ele fala que as espécies são fixas e imutáveis, ele está me dizendo o quê? Que todo mundo nasce do mesmo jeito sempre, que nada nunca muda. E o que vocês acham? Vocês acham que todo mundo é fixo? É mentira, exatamente. Por quê? Se a gente fosse fixo mesmo, a gente não teria aquela evidência evolutiva dos órgãos vestigiais. Lembra que a gente estudou isso semana passada? Que eu até dei o exemplo que eu tenho um órgão vestigial de conseguir mexer a orelha sozinha, enquanto que a maior parte de vocês não tinha, não conseguia, certo? Então, isso daqui está errado, porque as espécies não são fixas nem imutáveis. Fixa seria da mesma maneira e imutável é que nunca muda, tá? Se eu quisesse deixar essa resposta verdadeira, eu teria que colocar as espécies não são fixas, tudo bem? E imutáveis, tá? Bom, vamos ver a letra B. Lembrando do experimento do cara, hein? Vamos lá.
utiliza determinado órgão, mais ele se desenvolve. Isso daqui está me lembrando um teórico da evolução, não sei se vocês vão se lembrar, o Lamarck. Lembra que o Lamarck falava do pescoço da girafa, que ela esticava para chegar nos galhos, e aí por isso que o órgão ficou maior? O que acontece? Vamos pensar. O cara aqui, ele não cortou a cauda? Se ele cortou, significa que o órgão deveria reduzir de tamanho conforme fosse passando as gerações. Concorda comigo? Porque se na alternativa ele fala que quanto mais você usa, mais o órgão cresce, quando eu tenho o oposto, que é remoção do órgão, os próximos indivíduos deveriam o quê? Nascer com a cauda cada vez menor. E ele não cortou toda vez uma cauda que aqui não foi falado, mas a gente imagina o quê? Que ele cortou sempre o mesmo tamanho de cauda. Então, isso daqui não é verdadeiro, certo? A gente pode pensar em nós mesmos. Se vocês fazem atividade física, vão lá, viram como o pessoal fala, rato de academia. Não sai da academia para ficar bombadão. Experimenta ficar uma semana sem ir para academia. Você já vai começar a ficar tudo flácido. Por quê? Aquele órgão, né, aquela musculatura que você trabalhou tão intensamente, ele se perde conforme passa o tempo, porque isso faz parte da fisiologia do ser humano. Então, se fosse verdade, é até um exemplo absurdo que eu dei na semana passada, que o pai é bombadão, aí o bebezinho ia nascer bombado também. Lembra que eu falei assim, olhar para a professora, porque tá louca, né? Então, é isso. Tá? Essa daqui então está errada, porque não tem essa relação de quanto mais se utiliza, mais se desenvolve. Tudo bem? Vamos ver a letra C. A evolução se processa dos seres vivos mais simples para os mais complexos. Vamos lá, primeira coisa. Isso é verdade? Necessariamente um organismo mais derivado numa linhagem evolutiva, ele é mais complexo do que o anterior? Entenderam a minha pergunta? Necessariamente um ser mais evoluído, a gente não usa esse termo em ciências, hein? Só estou usando para vocês entenderem melhor. Necessariamente um ser mais evoluído é mais complexo, ele é mais cheio de órgãos, ele é mais cheio de estruturas. Não! Querem ver um ser que está extremamente adaptado e que nem célula tem? Os vírus. O novo coronavírus nem célula tem. E ele está matando milhares de pessoas. Ele está super adaptado, gente. Ele está super bem. Ele está muito mais, entre aspas, evoluído do que nós. Certo? Então, essa ideia de que ao longo da evolução o ser fica mais complexo é errada. Isso está totalmente errado, tá? Prova disso é que existem seres muito simples, como os vírus, ou seres vivos como bactérias, protozoários, que são extremamente simples, uma célula apenas, e estão muito bem obrigada na onde eles estão, tá bom? Tudo bem? Então, não existe essa situação do mais simples para o mais complexo, tá? Vamos lembrar o conceito de evolução? A evolução é um processo que ocorre nas gerações ao longo do tempo. Significa isso? Significa que da diferença do meu pai para mim, pode ter acontecido alguma mudança, mas pode não ter acontecido, certo? Outra coisa, a evolução, ela não se dá porque o indivíduo quer. Não é porque eu quero ficar bombado que eu vou ficar bombado por conta da evolução. Não é eu pensar, quero ficar forte, e aí isso muda o meu DNA, e aí eu de repente tenho músculos muito fortes, tipo de um urso, como fosse assim. Não é isso,
tá? Então, a evolução ela é um processo, ou seja, ela não acontece assim. Ela acontece em comunidades, em populações, certo? Nunca acontece no nível do indivíduo, o indivíduo não escolhe evoluir, tá? E ela precisa de tempo para que isso aconteça. Tudo bem? Vamos ver então a letra D. A seleção natural, então aqui eu tenho um conceito, e as mutações, então eu tenho outro conceito, são fatores que condicionam a evolução dos seres vivos. Então vamos entender. Seleção natural é um processo em que os fatores ambientais, sejam eles vivos ou não vivos, agem sobre os seres vivos, dizendo: você está apto para viver aqui e você não está apto para viver aqui, tá bom? Então, por exemplo, imagina que eu pego vocês e jogo no meio do mar, sem bote salva-vidas, sem nenhum colete salva-vidas, nada. O que vai acontecer? Eventualmente vocês vão se afogar, certo? Por quê? Vocês não conseguem respirar embaixo d'água. Vocês podem até conseguir nadar para chegar na praia, só que eu deixei vocês no meio do oceano, certo? O que vai acontecer? Vocês vão morrer afogados ou vão morrer comidos por algum predador de topo de cadeia, certo? Então, o que vai acontecer? É uma situação extrema para vocês perceberem que em terra firme vocês estão adaptados, porque vocês conseguem respirar, vocês conseguem andar, se mover sem nenhum perigo, entre aspas, certo? O ambiente não está selecionando vocês aqui negativamente, porque vocês estão bem, estão aptos. Agora, basta eu tirar um ser que estava apto ao ambiente e jogar esse ser num lugar totalmente diferente para que ele morra, para que ele já era. Tudo bem? Entenderam o que é a seleção natural? Ela acontece dependendo dos fatores daquele local. E como que se dá a adaptação? Vamos lembrar que a gente viu na semana retrasada? A adaptação se dá por um conjunto de fatores. Pode ser o acaso, por exemplo, você nasceu com respiração pulmonar e está vivendo no ambiente terrestre. Parabéns para você, você está perfeito para aquele lugar, mas foi ao acaso que isso aconteceu. Vamos pensar. Ou então, ao acaso nasceu uma mariposa de cor diferente. Lembra do exemplo lá da Revolução Industrial? Foi ao acaso que nasceu uma mariposa de cor diferente. E essa mariposa se camuflava no tronco das árvores que ficaram escuras por causa da Revolução Industrial, enquanto que as brancas, que eram as originais, como as mães dela, ficavam facilmente vistas pelos predadores. Lembraram desse exemplo? Foi o acaso que mudou a cor. Então, a gente tem o acaso como um fator. Qual que é outro fator? As mutações. O que é mutação? É quando você tem uma mudança no seu material genético, no seu DNA. E essa mudança causa uma alteração na forma como você olha, como você é visto. Lembra que eu falei do exemplo da receita do bolo? Se você faz o bolo seguindo a receita certinho, você tem um bolo ótimo. Aí você pega e muda a receita. Tem 3 possibilidades. O bolo fica melhor, o bolo fica igual, não mudou nada, ou o bolo fica uma merda, certo? Então, isso é mutação. É uma mudança na receita para fabricar o ser, que é o DNA. Tudo bem? Bom, isso daqui está certo? Em parte está certo, porque são 2 fatores que estão relacionados com a evolução. Mas a pergunta do enunciado era sobre a situação de sempre cortar a cauda do camundongo. Então, vamos deixar essa em aberto e ver a letra E, certo? Os caracteres adquiridos do meio não são transmitidos aos descendentes. Está certo? Sim. Por quê? Se fosse verdade que
seria transmitido, o primeiro rato, o primeiro camundongo que o cientista tivesse cortado a cauda, já levaria a um filhote sem cauda. Ele já nasceria sem a cauda. E não foi o que ele observou, porque ele fez esse procedimento por mais de 100 gerações. Então, esse tamanho de gerações que ele fez, só um minuto, essa quantidade de experimentos que ele fez é importante para que você consiga determinar que um caractere adquirido do meio não é transmitido às outras gerações. Tudo bem?